condenar. Foi por isso que Deus não destruiu, porque deveria ficar patente perante o universo o que de fato ele queria. Porque ele não se apresentava assim claramente, não, era tudo obscuro, tudo muito bem velado. E o universo inteiro ficou com dúvidas sobre Deus. Começaram a acreditar em Lúcifer. Satanás pretende desde o princípio que não estava em rebelião. O universo todo deve ver o enganador desmascarado. Esse trecho final é super importante para o nosso estudo. O universo inteiro precisava ver Satanás desmascarado. Por quê? Porque ele estava usando uma máscara. Na mente dos anjos e dos seres do universo, ele estava fazendo bem. Ele estava fazendo certo. Mas no fundo, ele estava criando uma rebelião. Mas nem os anjos, que são seres superiores aos homens, estavam entendendo. Para vocês verem o grau de máscara que ele estava utilizando. Ok? Vamos lá então. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia: a lisonja e o engano. Procurar falsificar a palavra de Deus e de maneira errônea figurar a seu plano de governo, pretendendo que Deus não era justo. E daqui para frente que fica curioso. O que é que ele afirmava? Que Deus não era justo ao impor leis aos anjos, que exigindo submissão e obediência de suas criaturas, estava simplesmente a procurar a exaltação de si mesmo. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos, ou seja, o resto do universo, que o governo de Deus é justo, que a sua lei é perfeita. Satanás fizera com que parecesse estar ele procurando promover o bem do universo. Vocês estão entendendo hoje, quando se quer chegar aqui? O universo estava com dúvida, porque ele mascarou o projeto dele. Ele queria reformular as leis, porque ele falava que as leis de Deus eram injustas, que Deus era tirano. Ele era só uma estrela que estava querendo ser adorada. E o universo caiu nessa. Todos os seres estavam em dúvida sobre Deus. Deus poderia ter destruído a Lúcifer, mas aí o universo ia adorar a Deus por medo e não por amor. E ele disse: olha, eu vou deixar você se manchar sozinho. Vou dar tempo a você para você construir o seu caminho. Ok? E aí vamos à frente. Precisava então ele ser desmascarado, ou seja, o caráter de Deus precisava ser limpo, ok? Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados por Deus e perante as inteligências celestiais dos anjos que é impossível guardar a lei de Deus. Eu marquei em vermelho porque esse é o texto-chave. Satanás afirma perante todo o universo, perante os anjos, que é o quê? Impossível guardar a lei de Deus. É o que nós temos ouvido de púlpito e temos ouvido lá fora. É impossível para um homem guardar 100% da lei de Deus. Essa ideia é a ideia de Satanás lá no céu. As outras igrejas estão cheias dessa ideia. Eles falam: olha, a lei foi abolida, irmãos, não tem como. Ninguém consegue guardar a lei. Esse espírito não é de Deus. Satanás que está provando isso, ó, que é impossível guardar a lei de Deus. Sabe o que é que acontece quando nós afirmamos isso? Que é impossível guardar a lei de Deus? Eu estou dizendo perante todo o universo e todos os anjos que Satanás está certo e que Deus está errado. Vocês entenderam isso ou eu estou entendendo isso sozinho? Será que só eu estou entendendo ou vocês estão entendendo? É isso mesmo que o texto está dizendo? Se eu digo é impossível, irmãos, guardar a lei de Deus completamente, eu estou dando razão a quem? A Deus ou a Satanás? Deus iria criar leis que seriam impossíveis de guardar? Ele seria considerado justo? Não. Então ele só daria para você uma lei que você pudesse? E Deus não lhe deixa ser tentado mais do que você pode? Por quê? Porque ele é justo. Então não abram jamais as suas bocas para dizer é impossível guardar a plenitude da lei de Deus. Esse pensamento não é divino. Repreenda-o em nome de Jesus, porque Deus é Deus zeloso e não se deixa escarnecer. Ok? Esse pensamento é pensamento de teologia moderna. A lei de Deus é tão sagrada como Ele mesmo, Ele próprio. É uma revelação de sua vontade, uma transcrição do seu caráter, expressão do amor e sabedoria divinos. A harmonia da criação, prestem atenção, marcado em vermelho, a harmonia da criação depende da perfeita, vamos lá, conformidade de todos os seres, de todas as coisas, animadas e inanimadas, com a lei do Criador. Para que haja salvação e haja harmonia no universo, todos os seres, quer sejam inanimados ou animados, têm que andar em um perfeito alinhamento com a lei de Deus. Está claro isso para vocês? Tem dúvidas aqui? Alguma dúvida sobre isso? Eu acho que não, né? Prestem atenção nesse texto, que ele é importante. A referência está aqui, ó, Patriarcas e Profetas, página 52. Ok? É só ler lá no capítulo que vocês vão ver. Ao homem
a obra coroadora da criação, e eu ainda não entendo por que nós somos tão especiais e tão importantes, eu acho que é porque o caráter de Deus vai ser vindicado aqui, mas Deus chama o homem de obra-prima da sua criação, ok? Ao homem, a obra coroadora da criação, Deus deu o poder de compreender o que ele requer, a justiça e a beneficência de sua lei e as santas reivindicações da mesma para com ele. Leiam comigo todo mundo, vamos lá. E do homem se exige inabalável. Está ficando mais claro agora, né? É exigido o quê? Do homem em relação à lei de Deus? Inabalável obediência. Ok? Vamos à frente. Entendendo o plano divino. Vamos lá então, vamos avançar. Mas o plano da redenção, e aqui é muito importante, pretensiosamente é pregado pelas igrejas, que Cristo desceu do céu para salvar o homem. Não é isso mesmo? É isso? Cristo não veio somente para salvar o homem. E não era essa a função principal dele. O plano da redenção não foi concebido exclusivamente para salvar o homem, como pretensiosamente alguns pregadores falam. Existia algo muito maior envolvido, algo muito grande para as nossas mentes humanas. Eu vou apresentar aqui para vocês agora. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como deveria ser ela considerada. Mas foi para o quê? Leiam ali em vermelho para mim. Ok, reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. Por quê? Nós lemos anteriormente, o caráter de Deus foi o quê? Não temo, fala em si mesmo. O caráter de Deus foi manchado. O universo tinha dúvidas sobre Deus. Então Deus, através do plano da redenção, estabeleceu um meio de reivindicar o seu caráter perante todo o universo. É por isso que toda a ação do plano da redenção é de Cristo, porque Deus era réu. No plano da redenção, Deus é réu, ele fica só lá na dele. É ele que tem que ser inocentado, porque Satanás fez aquelas acusações e o universo inteiro creu nessas acusações. Cristo então tinha uma missão. Primeiro, vindicar o caráter de Deus. Provar perante o universo que Deus é justo, porque Lúcifer acusou de tirano. 2, ele precisava provar que a um homem é possível obedecer plenamente à lei de Deus, que Lúcifer dizia que era impossível. E aí, por isso foi que ele veio em carne. Foi por isso que ele veio em carne. Porque como homem, na nossa fraqueza, resistiu plenamente ao pecado. E mostrou perante todo o universo que um homem pode resistir ao pecado. E aí Lúcifer foi desmascarado perante todo o universo. E o caráter de Deus foi vindicado. Quando Cristo pronunciou na cruz, está consumado. Ele não estava falando que a salvação está consumada, mas o caráter de meu Pai perante todo o universo está limpo. O plano da redenção é muito mais profundo. Muito mais profundo. Para este resultado de seu grande sacrifício, ou seja, a influência do mesmo sobre os entes de outros mundos, bem como sobre o homem, olhou antecipadamente o Salvador, quando precisamente antes de sua crucifixão disse: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, porque naquele momento Lúcifer estava caindo por terra. O cair por terra não era salvar o homem somente. O cair por terra era: Lúcifer está sendo desmascarado perante todo o universo. O universo agora sabe mais uma vez que o meu Pai é justo, que as leis do meu Pai são santas e que um ser criado pode, sim, obedecer plenamente à lei de Deus. Esse era o objetivo do plano da redenção. Avança. É possível obedecer 100% da lei de Deus? Com os textos que eu coloquei aqui, já dá para ter uma noção que é possível? Dá para ter uma noção? Mas eu ainda vejo dúvidas. Porque vocês estão cheios das pregações ao contrário. As pessoas sempre falam ao contrário, que é impossível. Não, nós somos pecadores mesmo, somos falhos mesmo. Isso é só motivo para dar vazão ao pecado. Tudo posso naquele? Tudo posso menos o pecado. É isso? Não. Tudo. Se eu digo que é impossível obedecer plenamente a Deus, eu digo que o plano dele é falho. Eu digo que Satanás tinha razão ao fazer aquelas afirmações. E eu não quero dar razão a Satanás. Eu posso, sabe por quê? Porque o meu Deus disse que eu posso. E se ele disse, eu posso. Se ele disse, eu posso. São de Cristo as palavras: e vocês poderão fazer obras maiores que as minhas. Eu creio plenamente nisso. Ok? Vamos avançar então, para a gente fechar. Faltam 4 slides só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não... Agora, com essa visão que eu passei para vocês anteriormente, esses textos vão fazer mais sentido.
não vão estar lá meramente para ilustrar a Bíblia, porque são palavras bonitas, não. Ok? Vão estar lá para serem palavras práticas. Certo? Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo. Mas as coisas que foram escritas para a gente não pecar. Ok? É para não pecar mesmo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra a ti. Salmo 119, 11. Ok? Vamos mais. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ele não está excluindo nada, de modo nenhum. Nada. Vamos mais. Desejar todas as nações, 311. Cristo separa sempre do pecado a alma. De novo. Cristo separa sempre do pecado a alma. Veio para destruir as obras. E o pecado é obra de Deus ou obra do diabo? Cristo venceu ao diabo. Então ele destruiu as obras do pecado, certo? E por que eu tenho que acreditar que é impossível abandonar o pecado e viver uma vida completa com Cristo, baseado no Espírito de Deus? Essa pregação não é de Deus. Esse Espírito que prega dessa forma não é de Deus. Tem que ser repreendido. Ok? Foi para isso que Cristo veio. Foi para isso que ele veio. E tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de... Ora, irmãos, se o Espírito Santo me foi dado, e ele me foi dado com o objetivo de me convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para me guardar de pecar, por que eu tenho que aceitar a pregação de que é impossível abandonar o pecado, que é impossível obedecer 100% da lei? Não caio nessas falcatruas. Isso não é coisa de Deus. Ok? E eu vou mostrar para vocês ainda. Avança. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas contra a sua deformidade de caráter. Vou dar um exemplo. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores mesmo. Tem como abandonar isso não, irmão. É Cristo que vai transformar a gente quando ele voltar. Eu tenho ouvido isso durante mais de uma década. Quando Cristo voltar, aquilo que eu não consegui deixar, ele vai transformar. Onde é que está escrito isso? Só se for antes do Gênesis e depois do Apocalipse. Porque na Bíblia não tem. Na Bíblia não existe isso. De que Cristo vai transformar o meu caráter na volta dele. E eu tenho ouvido isso de púlpito. E pelas regras da etiqueta eu não me levanto para poder falar. Senão eu levantaria. Mas vamos manter a paz na casa de Deus. Mas vamos lá. Satanás rejubila quando ouve professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas contra a sua deformidade de caráter. São essas excusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Qual é o texto ali? Desejo das Nações 311. A referência está na página anterior porque é o mesmo texto. Não há o que, pessoal? Desculpas para pecar. Aí se eu chegar e perguntar assim, vocês acreditam nisso? Aí fica todo mundo em dúvida. Meio que levanta, meio que não levanta. Sabe por quê? Porque a pregação tem sido ao contrário. A pregação tem sido outra. Os atalaias de Israel não têm dado a mensagem. E aí fica em dúvida, não sei se levanta, não sei se não levanta, porque eu não tenho ouvido isso. Mas é isso que está escrito. E muitos homens no passado foram para a fogueira por causa disso. Ok? Vamos dar a trombeta o sonido certo. Ok? Vamos lá então. Uma vida cristã, não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Era pecador. É isso? Não. Então eu tenho que me assimilar a Ele através do processo da santificação com o Espírito de Deus. Todo crente contrito pode atingir o ideal da estatura de Cristo. Amém. Isso está espalhado pela Escritura, só não vê quem não quer. E eu não sei como as pessoas que negam isso conseguem negar com tanta clareza. Ok? Vamos lá então. Quem não confessa Cristo em carne vencendo o pecado.